Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou resolver o problema da braquistócrona, que é a curva na qual um objeto leva o menor tempo possível para chegar de um ponto até outro ponto, somente sobre a influência da gravidade, certo? O mais intuitivo às vezes a gente pensa que a linha reta seria esse caminho, né? Que ela percorreria o menor tempo possível. Mas a linha reta ela não é o caminho mais curto, mas ela é o caminho mais... Ela não é o caminho mais rápido, mas ela é o caminho mais curto, de menor distância. A braquistócrona é o caminho mais rápido, que ela leva menos tempo para chegar de um ponto até outro, estando somente sob a influência da gravidade. Então nesse vídeo eu vou resolver assim vou fazer as contas da braquistócrona para como que chega no resultado dela e depois vou comentar um pouco sobre essa curva, né, que é a braquistócrona. Bom, para começar a gente está partindo aqui de uma ideia de que a gente tem uma partícula pontual que a gente vai soltar do repouso e a gente quer que ela chegue de um ponto 1 até um ponto 2. Então, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho aqui uma partícula pontual na origem, vou colocar ela na origem aqui dos meus eixos ordenados. Aqui é o ponto 1 e eu quero que ela chegue até um ponto 2, fazendo um caminho arbitrário, que eu ainda não sei qual é, eu vou calcular. E eu quero saber qual caminho ela leva o menor tempo possível. Para a gente fazer isso, a gente vai usar cálculo variacional. Eu vou usar o conceito de funcional e vou usar a equação de Euler do cálculo variacional, que diz que ∇f ∇y menos d dx ∇f ∇y' é igual a zero. Bom, então para começar, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente quer o menor tempo possível, certo? Então, a gente quer o tempo. O tempo é a integral do dt. Só que o dt a gente ainda não sabe quem é, mas eu sei quem é o ds. E eu sei que velocidade é igual a ds sobre dt. Então, isolando o dt é igual a ds sobre v, velocidade. Então, o meu tempo é igual à integral do ds sobre v, certo? Só que o meu ds pode ser escrito em termos de x e y. Porque se eu pegar um elemento infinitesimal de caminho da minha trajetória, pegar um ds, por Pitágoras, ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado, certo? Então, ds é igual a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E aqui nessa raiz eu posso fazer mais uma coisa, uma manobra algébrica de colocar o dx ao quadrado em evidência. Então, o ds fica igual a dx raiz de 1 mais y' ao quadrado. Y' é o dy dx. Se eu coloco o dx ao quadrado em evidência, o dx sai da raiz e fica dentro da raiz 1 mais y' ao quadrado. Então, esse é o meu ds. Então, eu vou colocar ele aqui na integral. Então, eu vou ter que o tempo é igual à integral de raiz de 1 mais y' ao quadrado dx dividido pela velocidade. Tá, agora eu preciso escrever a velocidade em termos de x e y, certo? Para fazer isso eu vou usar a conservação de energia. Aqui não tem nenhuma resistência ao movimento, tá? Não tem nenhuma dissipação de energia. Então, a conservação de energia, onde toda a energia potencial gravitacional do ponto 1 vai se transformar em energia cinética no ponto 2. Para essa situação, a gente sabe que a velocidade é igual a raiz de 2g y.
porque é a potencial, que é mgy, que é igual a mv quadrado sobre 2. Você isola o v, você vai ter raiz de 2gy. Então, por conservação de energia, a gente chega nesse resultado para a velocidade. E eu vou substituir na integral. Então, t é igual a integral de raiz de 1 mais y' ao quadrado dx sobre raiz de 2gy. Aqui, deixa eu fazer uma coisa, na verdade. Eu vou trocar a ordem dos meus eixos aqui. Ao invés do horizontal ser x, eu vou fazer ele como sendo y e o vertical como sendo x, tá? Vou só fazer essa troca, só para não me confundir aqui. Então aqui ao invés de ser 2gy, é 2gx, tá? Que é a altura. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa integral. E agora a gente usa o conceito de funcional para poder aplicar a equação de Euler. Esse cara aqui dentro da integral é o meu funcional, que é como se fosse uma função que depende de y, y' e de x. Isso é um funcional. É um conceito do cálculo variacional. Então, para a gente usar a nossa equação de Euler, eu tenho que calcular o del f, del y. O del f, del y e o del f, del y', certo? O del f, del y, como no nosso funcional não tem y, então a gente deriva como se tudo fosse uma constante, então vai ser zero. E o meu del f, del y' vai ser igual. Eu já tenho o resultado aqui, eu vou colocar. Vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 2gx dividido por raiz de 1 mais y' ao quadrado vezes, agora a regra da cadeia, y' sobre g vezes x. Essa é a derivada, tá? Eu já coloquei o resultado meio direto. Então, pela equação de Euler, eu vou ter que 0 menos d dx de raiz de 2gx dividido por raiz de 1 mais y' ao quadrado vezes y' sobre gx tem que ser igual a zero. A derivada do que dá zero? A derivada de uma constante. Então, todo esse termo entre parênteses ele tem que ser igual a uma constante. Então, vou colocar aqui que raiz de 2gx sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado vezes x' sobre gx é igual a uma constante. E eu vou também tirar tudo que é constante aqui da minha expressão. Por exemplo, faltou um meio aqui, né? Faltou um meio aqui. Por exemplo, o meio é constante. Então eu posso passar ele para o lado direito, que a constante vai permanecer constante. Raiz de 2g também é constante. 1 sobre g também é constante. Então eu vou ter que raiz de x vezes x' sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado vezes x, isso tudo é igual a uma constante. E vou fazer mais uma coisa aqui. Raiz de x dividido por x é igual a 1 sobre raiz de x, certo? Então, x' sobre raiz de x vezes 1 mais y' ao quadrado é igual a constante, certo? Eu estou fazendo esses passos de contas um pouco mais rápido, mas se você for fazendo devagarzinho aí, acompanhando, você vai verificando que tudo dá certinho, tá? Então, beleza. Então, esse é o resultado aqui que a gente chegou. Aqui em cima, né? Não é x', né? É y', né? Desculpa pelo erro aí. É y'.
Beleza, então aqui a gente chegou nessa equação. Agora, eu tenho aqui uma equação diferencial, né, que eu vou ter que resolver. Só que antes eu vou fazer essa constante ser igual a 1 sobre 2a. Porque é assim que eu vou chegar no resultado da Brach-Stockholm. Fazendo isso, fazendo essa substituição da constante por 1 sobre 2a. Então eu vou ter que y' dividido por raiz de x vezes 1 mais y' ao quadrado é igual a 1 sobre 2a. Eu vou isolar o y'. Então eu vou ter que y' é igual a raiz de x vezes 1 mais y' ao quadrado dividido por 2a. Vou elevar os dois lados ao quadrado. Então eu vou ter... Então eu vou ter y' ao quadrado é igual a x vezes 1 mais y' ao quadrado sobre 2a. É que aqui, na verdade, eu cometi um erro, né? 1 sobre 2a é uma constante. Eu tinha que ter, primeiro, ter mantido a constante antes de elevar ao quadrado. Então aqui você mantém a constante. E aí aqui, sim, eu vou substituir a constante por 1 sobre 2a. Depois que eu elevei os dois lados ao quadrado. Então beleza, então eu cheguei nisso. Então eu quero isolar o y', né? Então 2a y' ao quadrado é igual a x mais x y' ao quadrado. Eu passei o 2a para cá multiplicando e fiz a distributiva aqui. Então beleza. Agora eu vou passar esse y' para o lado esquerdo da equação. Então eu vou ter 2a. Já colocando y' em evidência, eu vou ter y' ao quadrado vezes 2a menos x é igual a x. Então, isolando o y', o que a gente vai ter? Que o y' é igual a raiz de x sobre raiz de 2a menos x. Então, beleza. Chegamos nesse resultado aqui. Agora, eu posso resolver essa equação diferencial integrando ela dos dois lados. Então, se eu integrar ela dos dois lados, eu vou ter que a integral y' é dy. É igual a integral de raiz de x vezes dx sobre raiz de 2a menos x. Tá. Para simplificar um pouco a conta, eu vou multiplicar por raiz de x em cima e embaixo, aqui na integral. Então, eu vou ter integral de dy é y. É igual a integral de x, estou multiplicando por raiz de x em cima e embaixo. É integral de x dividido... dividido por raiz de 2a x menos x ao quadrado dx. Beleza, então essa é a integral que a gente vai ter que calcular. Quando a gente tem um termo com essa cara aqui no denominador, a gente usa integral por substituição trigonométrica. E aqui a substituição que eu vou usar é que eu vou fazer o 2ax menos x ao quadrado igual a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Eu vou fazer essa substituição para resolver a integral. Para encontrar o valor de y aqui, né? Resolvendo a integral. Então eu vou ter y é igual a integral de x sobre
A vezes seno de θ, certo? Dx. Só que eu preciso substituir o x em função de A e θ, né? Para colocar o x em função do A e do seno de θ, eu vou ter que resolver essa equação de segundo grau aqui, certo? Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente tem 2ax menos x ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ igual a zero, certo? Eu vou multiplicar essa equação por menos 1, então vai ficar menos 2ax mais x ao quadrado mais a ao quadrado seno ao quadrado de θ igual a zero. Então, resolvendo isso aqui por Bhaskara, eu vou ter que as raízes vão ser x é igual a mais ou menos... Não, mais ou menos não. Deixa eu só fazer aqui antes, ó. Só para definir, o A é igual a 1. O B é igual a menos 2A. E o C é igual a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, fazendo as raízes aqui, eu vou ter que o x é igual a menos B, que é 2A, mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado, que vai ser 4a ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então essas vão ser as minhas raízes dessa equação. Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2. Só para esse termo, né? Na verdade, então eu só corto o 2 aqui, né? Aqui ele permanece. Então eu vou ter que o x é igual a mais ou menos a raiz de 4a ao quadrado menos 4a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Eu posso colocar o 4a ao quadrado em evidência e fazer 1 menos seno ao quadrado de θ. 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Então, vai ficar raiz de 4a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, dividido por 2. Simplificando ainda mais isso, né, tirando a raiz, eu vou ter que o x é igual a mais ou menos 2a cosseno de θ, dividido por 2, que é igual a cosseno de θ. Então essa é a solução dessa equação. X é igual a mais ou menos a cosseno de θ. Então eu vou substituir isso na integral. Então eu vou ter que o y é igual à integral de a, eu vou usar a menos a cosseno θ, tá? Na solução, dividido por a seno θ, e o dx, a derivada disso, dx vai ser derivada de a é zero, menos a vezes menos seno de θ, dθ, né? A derivada. Então, dx é igual a seno de θ dθ. Então, substituindo aqui, a gente tem a seno de θ dθ. Então, essa é a integral que a gente tem para calcular, né? Aqui o a seno θ vai cortar. Então, sobrou que o y é igual à integral de a 1 menos cosseno de θ dθ. A integral da subtração é a subtração das integrais. Então, y é igual à integral
de A de θ menos integral de A cosseno θ de θ. Essas integrais são imediatas, né? Então, y é igual a θ menos integral do cosseno é o seno, né? Então é menos A seno θ. Então esse é o y. Vou colocar o A em evidência, então y é igual a θ menos seno θ. Beleza, esse é o y. Ótimo, então a gente achou os resultados para x e para y. Só relembrando aqui que o x deu deixa eu ver aqui, A menos A cosseno θ. E o y deu A θ menos seno θ. Essas são as equações aqui que a gente obteve. Essas duas equações, elas são equações paramétricas de um cicloide. Por isso que a gente substituiu aquela hora a constante por 1 sobre 2a, para chegar nessas equações paramétricas do cicloide. E analisando o cicloide, por exemplo, sabe quando você vê uma bicicleta andando? Ou uma roda, um rolamento, uma roda que está rolando, e você marca um único ponto ali da roda, quer ver? Deixa eu tentar desenhar uma roda aqui. Você tem uma roda fazendo um rolamento, você marca um ponto aqui. A trajetória que esse ponto faz é algo mais ou menos assim. Eu vou fazer o desenho aqui. Espera aí que eu tenho um desenho aqui que eu vou copiar. Ó, a trajetória que esse ponto faz é algo mais ou menos assim. Você tem a roda, né? Ela vai no movimento de translação e rotação, né? São dois movimentos. E esse ponto ele vai seguindo ali a sua rotação. Ele vai fazendo algo mais ou menos assim, né? Essa trajetória que o ponto vermelho faz. Essa trajetória é o cicloide.